Bem-vindos à nossa última aula de análise de circuitos. Sou o engenheiro António Almeida e hoje vamos mergulhar no mundo da corrente alternada. Este é um tema fundamental para compreendermos como a energia chega às nossas casas e como funciona a maioria dos nossos equipamentos. O nosso roteiro de hoje está dividido em 10 pontos principais. Começaremos com uma introdução e as vantagens da corrente alternada face à contínua. Depois, analisaremos os parâmetros e amplitudes do sinal senoidal, passaremos pelo comportamento dos circuitos resistivos, indutivos e capacitivos, e terminaremos com o estudo das potências e exercícios práticos. Para começar, o que é afinal a corrente alternada, ou K? Ao contrário da contínua, esta corrente muda periodicamente de direção e magnitude. É a escolha padrão para distribuição de energia porque permite transmitir eletricidade a longas distâncias com grande eficiência e pode ser facilmente transformada em diferentes níveis de tensão, sendo vital tanto para o uso doméstico como industrial. Mas por que não usamos apenas corrente contínua? A CC tem limitações severas, é difícil elevar a sua tensão para transporte, o que causa perdas enormes por calor devido à resistência dos cabos. Para mitigar isso, teríamos de usar cabos de cobre caríssimos e muito grossos, ou eletrónica extremamente complexa, o que tornaria o sistema economicamente inviável. A solução veio com a corrente alternada. Ao aumentarmos a tensão para o transporte, conseguimos diminuir a corrente e, consequentemente, as perdas nos fios. A grande vantagem é que podemos usar transformadores, que só funcionam em K, para elevar a tensão na saída da central e baixá-la novamente quando chega ao destino, facilitando todo o processo de transporte a longa distância. Um sinal alternado é produzido por equipamentos eletromecânicos que chamamos de geradores K ou alternadores. Estes dispositivos são o coração das centrais elétricas, convertendo energia mecânica em energia elétrica na forma de ondas que oscilam no tempo. Na tensão alternada, tanto o valor como a polaridade variam constantemente. Embora existam ondas quadradas ou triangulares, o nosso foco será a tensão senoidal. Porquê? Porque é a forma de onda natural gerada pelas máquinas rotativas e é a que alimenta as nossas casas e indústrias de forma mais eficiente. Uma onda senoidal define-se por 3 características fundamentais: a amplitude, que é o valor máximo ou de pico, a frequência, que nos diz quantos ciclos ocorrem por segundo, medida em Hz, e a fase, que nos indica a posição da onda em relação a um ponto de referência, ajudando-nos a perceber se uma onda está atrasada ou adiantada em relação a outra. Matematicamente, descrevemos esta tensão através de uma função do tempo. A fórmula V, T, permite-nos calcular o valor exato da tensão em qualquer instante. Aqui, Vm é o pico máximo, ômega representa a frequência angular, e o símbolo Φi representa a fase inicial. É uma ferramenta poderosa para prever o comportamento do circuito a cada milissegundo. Vamos pôr isto em prática com um exercício simples. Imaginem uma onda com amplitude de 100 volts e frequência de 10 Hz. O desafio é determinar qual será a tensão exata no instante em que o cronómetro marcar 2 segundos. Para resolver, aplicamos a fórmula que acabamos de ver. Substituindo a frequência de 10 Hz e o tempo de 2 segundos, chegamos a um valor de 80 volts. Reparem como a matemática nos permite congelar o tempo e perceber o estado do sinal naquele momento preciso. Além do tempo, também podemos expressar a tensão em função do ângulo, geralmente representado por θ. Esta abordagem é extremamente útil em engenharia para análises gráficas e cálculos de circuitos, onde olhamos para a posição da onda dentro de um ciclo de 360 graus ou 2 π radianos. Vejamos outro exemplo. Se tivermos uma amplitude de 150 volts e quisermos saber a tensão no ângulo de π sobre 4 radianos, que corresponde a 45 graus, como procederíamos? A resolução é direta, calculamos o seno de π sobre 4, que é aproximadamente 0,707, e multiplicamos pela amplitude de 150 V. O resultado é cerca de 106 volts. Este tipo de cálculo ajuda-nos a entender a magnitude da força elétrica em diferentes pontos da rotação de um gerador. Graficamente, a onda senoidal resulta de um movimento circular uniforme. Imaginem um segmento a girar no sentido anti-horário. A projeção vertical dessa rotação ao longo do tempo cria a curva que conhecemos. É por isso que os termos ângulo e tempo estão tão interligados na análise de K. Dois conceitos que não podem confundir são o período e a frequência. O período, T, é o tempo que um ciclo completo demora a acontecer. Já a frequência, F, é o inverso, quantos ciclos cabem num segundo. Se a frequência for alta, os ciclos são muito rápidos e o período é curto. Em Portugal, por exemplo, a rede elétrica trabalha a 50 Hz. Vamos consolidar. Se soubermos que a velocidade angular de uma onda é de 100 π radianos por segundo, como calculamos o tempo de um ciclo e a sua frequência? Dividindo a velocidade angular por 2π, obtemos uma frequência de 50 Hz. Invertendo este valor, descobrimos que cada ciclo demora exatamente 0,02 segundos, ou 20 milissegundos, a computar-se. Este é o padrão que encontramos na maioria das tomadas europeias. Um conceito vital é a relação de fase. Dizemos que dois sinais estão em fase se atingirem os picos ao mesmo tempo. No entanto, componentes como indutores e condensadores provocam atrasos ou avanços, deixando os sinais fora de fase.
Entender esta defasagem é a chave para calcular a eficiência de qualquer sistema elétrico. Neste gráfico, vemos um exemplo de uma defasagem de 90 graus. Reparem que quando a onda A está no seu máximo, a onda B já passou por esse ponto ou ainda vai chegar, dependendo da referência. Esta diferença de tempo constante é o que define a interação entre tensão e corrente em circuitos complexos. Para facilitar os cálculos, em vez de desenharmos ondas o tempo todo, usamos fasores. Um fasor é um vetor que representa a amplitude pelo seu comprimento e a fase pelo seu ângulo. É uma forma muito mais simples de somar tensões ou correntes sem entrar em trigonometria complexa. Falemos agora dos geradores monofásicos. São dispositivos simples que produzem uma única fase de tensão alternada. São perfeitos para o uso doméstico e pequenos comércios pela sua simplicidade de projeto, embora para potências industriais elevadas se prefiram os sistemas trifásicos. A força eletromotriz induzida nestes geradores depende da rapidez com que o condutor corta o campo magnético. A fórmula que aqui vêem relaciona a indução magnética, o comprimento do fio e a velocidade. É o princípio fundamental da conversão de energia mecânica em elétrica. Vejamos um caso prático. Um condutor de 2 metros move-se a 5 metros por segundo num campo de 0,1 teslas, com um ângulo de 30 graus. Qual será a força elétrica gerada? Aplicando os valores na fórmula, obtemos 0,5 volts. Embora pareça pouco, imaginem milhares de espiras a girar a alta velocidade em grandes centrais. É assim que geramos os milhares de volts necessários para a rede nacional. Agora que entendemos a base, vamos analisar como os componentes reagem a K. Começamos pelos circuitos resistivos, onde a resistência pura apenas dissipa energia, mantendo a tensão e a corrente perfeitamente em fase. Já nos circuitos indutivos, como os que têm bobinas, a história é diferente. A indução cria uma oposição chamada reatância indutiva, que fazendo com que a tensão fique 90 graus à frente da corrente. Aqui, introduzimos o conceito de impedância, que é a resistência total do circuito considerando tanto a parte real como a imaginária. Nos circuitos capacitivos, com condensadores, acontece o oposto. A corrente é que fica 90 graus à frente da tensão. Estes componentes armazenam carga elétrica e são fundamentais para filtrar sinais ou corrigir o fator de potência em instalações industriais. Ao falarmos de potência em K, temos de distinguir três tipos: a ativa, que faz o trabalho real, a reativa, que apenas circula entre a fonte e a carga, e a aparente, a combinação de ambas. O ideal é ter um fator de potência próximo de 1, o que significa que quase toda a energia fornecida está a ser realmente aproveitada. Para calcularmos, usamos watts para a potência ativa, P, var para a reativa, Q, e VA para a aparente, S. O ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente é o que determina quanto de cada potência temos no sistema. Dimensionar cabos e transformadores exige olhar sempre para a potência aparente. Vamos testar, num circuito com 120 volts e 5 amperes, como calculamos a potência ativa. Num cenário ideal onde a tensão e a corrente estão em fase, ou seja, fator de potência igual a 1, basta multiplicar a tensão pela corrente. Teríamos 600 watts de potência ativa disponível para realizar trabalho. Concluímos assim a nossa visão geral sobre corrente alternada. Se ficou com alguma dúvida sobre os conceitos de fase, impedância ou o cálculo das potências que vimos hoje, deixe um comentário a seguir. Estou disponível para qualquer tipo de esclarecimento. Se gostou no nosso vídeo e das nossas aulas, deixe um like e subscreva o nosso canal.